Alegria maior, irmãos, é o tema da nossa reflexão nessa noite. E essa alegria maior, ela tem um motivo: ir ou estar na casa do Senhor. Domingo passado nós concluímos o culto, a celebração, desejando ter no coração aquilo que Davi declarou no Salmo 23, em sua reflexão, constatação e decisão. E o nosso desejo certamente que é a decisão do servo de Deus estar na palavra de Deus, voltar à casa do Senhor sempre, amém, queridos? Domingo nós pensamos sobre isso, e louvado seja Deus por você que esteve aqui no último domingo. Quantos estavam aqui domingo passado? Levante uma de suas mãos, porque você está honrando o compromisso que você disse ao Senhor, amém? Não foi a mim, foi ao Senhor. Por você que esteve no culto de oração da quarta-feira, levante suas mãos, e você já vai percebendo que as mãos de conversões vão diminuindo, mas louvado seja Deus. Por você que esteve na manhã de oração, hoje pela manhã, você pode levantar sua mão, você que esteve, porque você cumpriu a oração que você fez no culto, no encerramento do culto do domingo passado. Pastor, eu não vim no culto, eu nem sei do que o senhor está falando. A igreja tem no seu canal do YouTube o registro. Nós compartilhamos a celebração, a mensagem em áudio, em vídeo, nas plataformas, para que você possa ser abençoado. Mas que bom que você, mesmo não estando aqui domingo, você está aqui hoje para ser alcançado por essa palavra que o Senhor reservou para nós hoje, irmãos. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje, que temos pensado desde o período do retiro, sobre a temática Eu amo a tua casa, Senhor, onde pensamos sobre a angústia do coração do salmista, quando ele desejou estar na casa do Senhor e não podia estar. Mas quando nós pensamos no pedido, ou o desejo do coração especial, com a nossa divisa no Salmo 27:4, que era o desejo do salmista, e que ele diz que ele vai buscar, vai procurar, quer viver na casa do Senhor, e buscar a sua orientação no seu santo templo, durante toda a sua vida. Já pensamos sobre o desejo de querer estar e não poder, sobre a alegria de estar na presença do Senhor, e hoje sobre a constatação da importância de estar na presença do Senhor, e hoje sobre a alegria de voltar à casa do Senhor, amém, irmãos? Pensamos sobre estar na casa do Senhor, o quanto que é importante. Pensamos na decisão de voltar na casa do Senhor, domingo passado, e hoje temos no coração e temos orado a Deus que Ele nos use para isso, pensar sobre aqui estando, ou voltando à casa do Senhor, como devo me comportar, como meu coração precisa estar, de que o meu coração precisa estar cheio. O que alegra o seu coração? O que lhe deixa feliz na vida? Você já passou pela sensação de chegar a um lugar que você queria muito chegar? Você já fez uma viagem longa? Eu estava me lembrando, por ser mês de campanha de missões mundiais, nós vamos fazer a nossa em abril, que a viagem mais longa, eu fiz uma viagem para o Mato Grosso do Sul, para Naviraí, e toda vez eu esqueço o nome de uma das cidades, eu sou injusto com isso, mas eu fui ali para a divisa do Mato Grosso do Sul, já com o Paraná. Eu viajei 19 horas de ônibus, e como é bom voltar a viajar, fazer uma viagem longa e chegar em casa. Se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Ou quem sabe você já recebeu um convite muito especial para estar num lugar que você desejava muito. Não sei se você já passou por isso também. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Essas perguntas introdutórias. Não sei se você viu, mas essa semana foi atualizada
saiu pelo menos, por meio da Organização das Nações Unidas, a conhecida ONU, a lista dos países mais felizes do mundo. E eu me lembro que no Retiro eu usei uma lista, mas ela já está desatualizada, porque saiu a nova. E a nova diz, para o meu espanto e para o seu espanto, que o Brasil é o 36º país mais feliz do mundo. Eu confesso que eu estou desconfiado do currículo de quem faz essa pesquisa. Mas tudo bem. Né? Porque 36º no meio de um mundo de tantos países. O meu alcance de geografia de países se baseia, irmãos, pelos Jogos Olímpicos ou pela Copa do Mundo. É aí que eu sei que existem os países, né? E dizem lá que tem mais, pelo menos só nos mais de 190 registrados. E descobri que o Brasil é o 36º, eu fiquei desconfiado do currículo de quem fez a pesquisa, mas é fonte. Mais uma vez, a Finlândia e os países frios saíram na frente, considerados como sendo os países mais felizes do mundo. E essa eleição, feita por essa organização, ela chama atenção, ou chamou a minha atenção, especialmente porque ela se baseia em alguns pilares, na verdade 6 pilares, 6 fatores que são avaliados para expressar a felicidade de um povo ou de uma nação. A saber, as principais, as 6: o PIB, que é a renda per capita, a expectativa de vida, o apoio social, o sentimento de liberdade, generosidade e a percepção de corrupção. Mais uma vez eu estou desconfiado com essa pesquisa, quando eu vejo os pilares, né? Principalmente quando chega na parte da corrupção, né? Mas quem sou eu para questionar os estudiosos? Eu estou apenas me apropriando da fonte. E sabe o que aqui me chamou a atenção, e certamente você percebeu? Que o critério de avaliação não passa sobre a questão de intimidade e relacionamento com Deus ou com o Criador. Fala da questão financeira, de forma quase que presente em tudo, porque apoio social tem a ver com isso, expectativa de vida tem a ver com isso. Fala do sentimento de liberdade, fala até de generosidade, mas em momento nenhum faz menção da questão do Criador e criatura. E não é se de admirar, até porque não é uma organização que preza pelos valores bíblicos, que preza pelos valores da aliança de Deus com o seu povo. Mas como eu sei que não apenas eu, mas certamente você pode ter se esbarrado com essa pesquisa. E como certa vez eu aprendi lendo um pouquinho sobre a biografia do Billy Graham, que ele diz que um bom pregador deve ter todas as manhãs no seu gabinete a Bíblia aberta de um lado e o jornal do dia do outro. Eu logo me veio à mente, quando eu vi isso, os Salmos de 122, irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? O motivo da alegria do salmista era a certeza de que ele iria à casa do Senhor. Enquanto a felicidade do mundo não inclui o Criador, não fala sobre vida com Deus, sobre comunidade de fé chamada igreja, nós, o povo de Deus, nós que temos como referência a palavra de Deus, sabemos o quanto é importante isso. Jesus, no Novo Testamento, nos lembrou que bem-aventurados, felizes são. E aí ele começa a dizer algumas coisas. Felizes são, felizes são. E esse salmo, irmãos, ele de fato expressa algo que eu e você precisamos ter no coração. Esse salmo faz parte dos 15 salmos de peregrinação, ou salmos de degraus, hinos que eram cantados enquanto o povo de Deus seguia em direção a Jerusalém, lugar oficial onde se deveria adorar a Deus, estabelecido por Deus desde já Moisés, desde lá atrás, que aquele lugar para ser adorado, pelo menos na antiga aliança, Jerusalém era a base, era o local do povo de Deus ir adorar. E esse hino,
essa oração, como você queira, eles eram cantados enquanto o povo se dirigia. Que povo, pastor? O povo que fazia parte das 12 tribos, que vinham de lugares diferentes, se reencontravam em direção a Jerusalém, ou até mesmo em Jerusalém, e o seu encontro e a sua viagem, e o seu cântico de alegria tinha um motivo, e o motivo é: nós estamos indo para um lugar especial, nós estamos indo para a casa do Senhor. Por isso, Davi, penso eu, e é uma conjectura minha, olhando e vendo aquilo, a alegria daqueles que chegavam, a forma com que aquele povo chegava, a forma com que eles se reuniam, e a forma com que eles se comportavam ao estar ali, Davi conseguiu registrar essa poesia, ao dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi é o escritor desse salmo, irmãos. E como alguém que, você já percebeu, tinha uma identificação muito forte com a presença do Senhor, em querer estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Lembre-se que aqui eles não estavam indo ao prédio chamado igreja. Nesse contexto, o prédio chamado igreja não existia. Eles estavam indo a um lugar que tinham apenas alguns símbolos que identificavam ser a presença de Deus. Uma arca, como já falamos em outras mensagens, eram simples tendas em alguns momentos. Lá representava o lugar que Deus se revelava, o lugar que Deus precisava ser adorado, e era para lá que eles estavam indo. Por isso, no versículo 2, o salmista diz: pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Só chegar na cidade de Jerusalém, lugar separado para o povo adorar na antiga aliança, porque com a vinda de Cristo Jesus, Jesus mesmo respondeu para aquela mulher samaritana que nem em Jerusalém, nem em Gerezim chegaria a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Israel continua sendo um lugar, Jerusalém continua sendo um lugar especial, sim, mas não é mais o lugar exclusivo de adorar a Deus. Senão, se assim fosse, o que nós estamos fazendo aqui não faria sentido. Mas como Jesus nos permitiu ter acesso ao Pai, como o véu foi rasgado, nós podemos adorar sim ao Senhor aqui. E esse é o lugar estabelecido enquanto igreja ou enquanto comunidade de fé, para que Deus seja adorado, assim como Jerusalém era o lugar da adoração coletiva de todo o povo de Deus. Amém, irmãos? É nesse contexto que Davi registra a alegria do povo. A alegria de um povo que não ia toda semana, é verdade, porque a distância, os custos, eles iam pelo menos 3 vezes ao ano, em uma das celebrações festivas. Eles iam oferecer ofertas ao Senhor, ofertas essas que eram juntadas o ano inteiro, fruto da colheita, fruto do recurso. Já imaginou se eu e você precisássemos fazer assim, juntar a oferta para entregar de uma vez só? Para entregar de um mês já é difícil. Essas coisas passam desapercebido por nós, né? Mas a história registra que eles guardavam o fruto da colheita do ano inteiro e levavam para ser a oferta. Eles precisavam levar um animal para ter o seu aceito pelo sacerdote, sacrificado em favor do perdão dos seus pecados. Hoje nós não precisamos levar o animal, porque o Cordeiro, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Ele se fez Cordeiro por nós. Mas é nesse contexto de alguém que está tendo o privilégio de ir à casa do Senhor, talvez pela primeira vez no ano, talvez na segunda, na terceira. O texto não dá muita nesse sentido,
mas o contexto revela isso, que Davi registra que não basta voltar à casa do Senhor. No Salmo 23, que nós pensamos no domingo passado, foi assim que nós terminamos, com a decisão de Davi, mediante o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, ele refletiu, ele constatou, e ele chegou a uma decisão: vou voltar à casa do Senhor sempre, amém? Aí agora o salmista está dizendo assim: se vou voltar como? Com alegria. Se é para estar na casa do Senhor, é para estar com alegria, porque eu não sei se eu terei outra oportunidade. Esse era o motivo da alegria do povo. Mas como nós temos hoje uma realidade tão farta de tantas possibilidades, e a gente esquece da soberania de Deus sobre a nossa vida, e a gente esquece que a nossa vida, segundo Tiago, é como uma neblina. Como nós fazemos planos para 15, 20, 30 anos de vida, daqui para frente. Como a gente tem salvação só por garantia. Hoje de manhã na oração, os irmãos precisavam ver a inquietação dos irmãos, porque alguns maridos oram. Hoje eu fiquei que alguns maridos oram para que as esposas possam ir primeiro, mas a esposa não quer ir primeiro. Aí alguém disse: olha, tinha alguém que orava para que a esposa fosse primeiro, ele foi, a esposa ficou e está aí até hoje. Era o teor das nossas orações hoje de manhã. O negócio teve uma hora que ficou meio tenso na oração. Ficou meio assim, meio perdido ali. Mas nós, porque temos essa liberdade de escolher, não, hoje não. Hoje eu não estou afim. Hoje não. Talvez por ter essa vasta oferta de dias para adorar a Deus, vasta oferta de tempos para se adorar a Deus, a gente não consiga entender a essência do que significava para aquelas pessoas dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não basta voltar à casa do Senhor. Ao voltar é preciso ter o sentimento de alegria, é preciso se estar feliz pela oportunidade que, volto a dizer, não se sabe se é a última. Eu não sei se eu pregarei aqui quarta-feira, irmãos. Pastor, pois é, irmão. E se eu for, irmãos, já fizeram aquela pergunta a você? Já fiz aqui. Se Jesus vier hoje, irmão, você fica feliz? Você fica feliz, irmão? Não, irmão, você fica triste, você vai feliz, amém? Presta atenção na pergunta. Vou voltar a perguntar. Pergunta pastor Santiago e pastor Marcos. Me perguntaram isso também em entrevista no seminário para pastor. Se Jesus voltar antes, imagina o seminarista escutar essa pergunta. Tenso para responder as perguntas. Estudei Romanos como nunca, Gálatas, o princípio de igreja, a unidade da igreja, Espírito Santo, os assuntos. O pastor lá na ordem dos pastores, na época, tinha que fazer uma pré-entrevista na ordem. Ele me bota numa sala, ele sozinho, a primeira pergunta dele: se Jesus voltar hoje, você fica feliz? Eu enchi o peito. Sou crente, rapaz. Claro que eu fico. Ele disse: não, você vai ficar triste. Se Jesus voltar hoje, você é crente, você vai feliz. Aprenda isso. A alegria do salmista, irmãos, é que ele está dizendo assim: se voltou é um privilégio, amém, irmãos? Estar na casa do Senhor é algo que não pode ser desprezado, não pode ser desvalorizado. O Salmo 100 nos chama, irmãos, e nos lembra a servir ao Senhor com alegria. Cada vez que eu estudo mais sobre essa temática de amar a casa do Senhor, a presença do Senhor, eu percebo quanto a palavra de Deus é rica, e quando diz respeito do como nós devemos nos apresentar a Deus, do como é importante não apenas cumprirmos um ritual dominical, do quanto é importante para nós não sermos fariseus do século do qual nós fazemos parte, do quanto é importante irmos além da roupa que nós vestimos, da confissão religiosa que nós declaramos, da bandeira denominacional que nós temos. Cada vez que eu estudo mais sobre esse tema, eu vejo um coração de um salmista, Davi, e de outros personagens que conseguem expressar o quanto é especial estar na casa de Deus. Por isso, o salmista resiste à alegria, pelo que me parece aqui, não apenas a alegria de um. Porque diferentemente do Salmo 23, onde Davi diz: eu vou voltar à casa do Senhor sempre,
Aqui Davi está registrando um texto que dá uma ideia maior de coletividade. Alegrei-me quando me disseram. Quem disse? Alguém convidou. Sabe, irmãos, já perdemos a alegria até de convidar as pessoas a vir à casa do Senhor. Perdemos a alegria de desfrutarmos do que esses irmãos viviam no contexto do Salmo. Alguns estudiosos chegam a dizer que eram tocados instrumentos em Jerusalém por ser uma cidade alta, irmãos. O texto diz isso, ela foi fortificada num lugar alto. Ali, enquanto se tocava alguns instrumentos, era possível escutar já, quem sabe de longe, anunciando a convocação para as solenes festividades, para o culto da época. Hoje eu tive a oportunidade de orientar a igreja de forma interna, via comunicação, sobre o nosso comportamento na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Amém, irmãos? Sim, queridos. Não pode ser de qualquer jeito. Eu não vou dizer que isso aqui é casa de mãe Joana para não ofender quem tem mãe com o nome de Joana. Nosso comportamento diante de uma solenidade precisa ser o comportamento aqui do povo. Alegria no coração. Contemplação, ele diz assim, olha, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Nós somos o Israel de Deus hoje, amém, irmãos? O que é que convém a gente? Voltar à casa do Senhor. E se é para voltar como? Com alegria, irmão. Amém, irmãos? Se não, é só história da antiga aliança. E a nossa proposta é nos depararmos sempre com o texto bíblico, é trazermos isso ao nosso coração. Ao ouvir o convite, ao receber o convite, aquilo alegrou o coração daquele que o recebeu. Não sei você, querido, mas tem me alegrado muito o coração, muito. Perceber que nós temos, por graça e bondade de Deus, desfrutado de um tempo de muita alegria e ajuntamento aqui nesse lugar, amém, irmãos? Eu estava me deparando com as fotos essa semana e percebendo que é exato um mês, irmãos. Um mês que Deus tem nos dado sinais claro, sinais visíveis para que a dicção facilite. Do quanto Ele tem estado presente entre nós, amém, irmãos? Do quanto nós fomos conduzidos pelo Seu Santo Espírito a escolhermos o tema Eu amo a Tua casa, Senhor. O quanto isso tem alegrado o coração de Deus, e o quanto as nossas orações têm sido ouvidas, e o quanto os ajuntamentos têm sido cada vez mais agradáveis, mais completos, mais representados. E hoje não tem sido diferente, irmãos. E a gente precisa celebrar essas coisas, amém, irmãos? Assim como a gente, quando acaba o culto do domingo de noite, naquele tempo ruim, naquele tempo que o povo some, naquele tempo que ninguém quer nada, e a gente fica, será que o pastor não está vendo isso? E o pastor muitas vezes precisava sofrer calado, como se o pastor não sentisse. Da mesma forma, a gente precisa se alegrar quando Deus move corações do seu povo, porque o Salmo 22 fala disso, em direção à sua casa, amém, irmãos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que valor tem essa expressão para você? Por que que eu e você precisamos olhar para esse texto bíblico e trazer esse texto bíblico para a nossa vida enquanto povo de Deus hoje? É essa viagem, ou é essa reflexão, viagem bíblica que a gente precisa fazer, cultural, textual, contextual, mas é também essa reflexão que a gente precisa fazer. O Salmo 22, irmãos, nos traz que o motivo da alegria de um ser humano não é o tamanho da renda per capita do seu país, não é apenas a qualidade de vida ou o tempo de vida.
Para aqueles que não têm Deus no coração, ok. Mas para o povo de Deus, o motivo de alegria é estar, é voltar, é celebrar na casa do Senhor, igreja. É isso que tem que alegrar o meu e o seu coração. Enquanto pastor, não posso ser tomado pela crise dos 3 Cs, que pastor Sérgio Queiroz, num dos seus livros, Igrejas que Transformam o Brasil, pastor da Igreja Batista Cidade Viva de João Pessoa. Foi um dos meus professores em um estudo que eu fiz, junto com ele. E a crise é avaliar a igreja pelos 3 C, conta bancária, construção ou cabeças contadas no domingo. Porque se a gente entrar nessas crises, a gente não passa pelo período dos bancos vazios. A gente não está pronto para passar pelos altos e baixos das crises que o povo de Deus passa. E é por isso que me alegra o coração pensar sobre isso, refletir sobre isso e ministrar sobre a importância de estarmos alegres por estarmos na casa do Senhor, irmãos. Como eu disse para os irmãos, ao que eu olho para o texto, e você pode concordar comigo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém disse, ei, vamos na igreja hoje? Alguém disse para esse salmista ou para aquelas pessoas que estavam alegres, ei, vamos para Jerusalém. Você vai na festa dos tabernáculos? Você vai na festa, uma das 3 festas que eles celebravam? Não, dessa vez eu não vou poder ir, ó. Mas você vai, vou. E aquele alguém que recebeu o convite disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe dizendo, olha, há uma vaga no transporte da época. Você pode se juntar a nós. Vamos junto conosco. Eu não sei, irmãos, que eu estou apenas fazendo você pensar junto comigo. Mergulhar no texto bíblico comigo para tirarmos as aplicações necessárias para a nossa vida. Um convite hoje pode ser feito, irmãos, em 30 segundos, 40 segundos, como você recebeu e tem recebido dominicalmente do seu pastor. A pergunta para fazer para você, você compartilha? Faço isso para facilitar. Alguém estava feliz porque recebeu um convite. Pastor, mas eu já convidei tantas vezes, convida de novo, irmão. Vergonha para convidar para vir à casa do Senhor, a gente tem. Mas os nossos amigos do trabalho não têm vergonha de convidar os maridos para trair a sua esposa. Aqueles que não temem a Deus não têm vergonha de convidar você a ser uma péssima profissional, desonesta. Porque que eu e você, que gostamos de estar aqui, que entendemos que é importante estar aqui, deixamos de convidar. Aliás, convidar crente. Porque o nosso desafio hoje não é só convidar o não crente. O nosso desafio hoje é convidar os crentes. Em detrimento ao grande crescimento da teologia daqueles que se dizem que é possível servir a Deus, ser igreja. E eu já ensinei igreja, eles amam o noivo, mas odeiam a noiva. Tem uma crise conjugal aí, no mínimo. No mínimo. Não precisa nem entrar em teologia, não. Porque se Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Eu amo Jesus, mas não amo a noiva? Se Jesus já vir buscar a gente. Em detrimento desse crescimento dessa teologia, daqueles que entendem que esse não é mais um lugar para se estar, que esse é um lugar de gente falso, que esse é um lugar de pastor bandido. Aliás, essa semana, alguém, mais uma vez, fez a questão de desvalorizar a minha classe, mais uma vez. Notícias de jornal aí, Pastor, se aproveita e Magda ainda resolve me mostrar essas coisas. Tu viu isso? Eu disse, não, minha filha, já falam mal de mim sem eu ver essas coisas? Está lá, sai lá, bem grande, pastor. Ele diz que é, irmão. E ele dará conta e eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Mas, irmãos, por que a gente tem essa limitação? O texto não diz quem convidou, mas diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém convidou, irmão. Alguém disse, eu não quero ir sozinho, não. Vamos comigo. Lá é uma bênção. Lá é um lugar especial. Lá Deus fala com a gente. Lá a gente se encontra com Deus. Lá Deus se revela.
Enquanto existe um grupo, irmãos, degrinando a imagem da igreja, existe a palavra de Deus, existe um povo de Deus hoje, para literalmente defender a igreja. Amém, irmãos? Está lá no final da mensagem, mas o 9 já diz isso. Por amor à casa do Senhor, eu buscarei o seu bem. Eu vou me esforçar. Salmos 122, irmãos. Portanto, fala da alegria pessoal. Sim. Fala do bem-estar coletivo. Fala de um amor prático. Mas tudo isso, lembre-se, porque alguém convidou. Quer a igreja cheia, meu irmão? Convide. Vá buscar em casa. Sabe aquele amigo que foge? Pega o seu carro, saia mais cedo. Sai meia hora mais cedo, vá lá buscar ele, vá levar ele em casa. Para que as pessoas tenham a experiência, irmãos, que você e eu temos, amém, irmãos? Que estar aqui é o melhor lugar para se estar. Como eu disse no vídeo convite, para concluir o domingo e iniciar a semana, amém, irmãos? Nós vamos aqui, vamos fazer as nossas aplicações pessoais, além dessa que me saltou aos olhos, daquela que foge um pouquinho do texto, mas que não foge da essência do texto. Mas olhando agora para o texto, de fato, para a expressão, alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor, eu posso ver aqui, irmãos, que existe aqui uma alegria pessoal, que existe aqui o sentimento de pertencimento ou o bem-estar coletivo, e que existe aqui o amor, o prazer de se estar na casa do Senhor. Nesse texto do Salmo 122, irmãos, ele é uma canção de chegada. É uma canção de alguém que está esperando por essa chegada, por essa ida à casa do Senhor há algum tempo. Para o povo judeu, no Antigo Testamento, adorar com o povo de Deus, cultuar com o povo de Deus, significava ir a Jerusalém. Para nós hoje, povo cristão, não é nenhum absurdo dizer que esse salmo nos desafia a também, com alegria, irmos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Alegria de ir à casa do Deus. Você fica alegre por quê, irmãos? O que é que lhe traz alegria? O salmista, ele revela alegria, talvez porque ele tinha no seu coração a certeza de ter uma casa, porque ele ia à casa do Senhor, porque ele podia ir à casa do Senhor. Talvez a alegria no seu coração era porque ele foi incluído no convite, vamos à casa do Senhor. Talvez a alegria no seu coração era simplesmente por poder ir, por estar disposto. Nós que já servimos a Deus, irmãos, precisamos ter a alegria de aqui estar, mas de convidar outros para estarem conosco. Missões Nacionais chama isso de intencionalidade. Esse lugar especial. Alguns irmãos antigos chamavam a igreja de hospital. Alguns não concordam, é verdade, eu não vou entrar nesse mérito. Mas um lugar onde, de fato, eu posso ser, como nós cantamos aqui, nós podemos ser curados, amém, irmãos? Falar isso para uma igreja batista tradicional parece pecado, né? Falar em cura, irmãos, cura. Cura espiritual sim, mas cura física também, irmãos. A igreja, irmãos, ela tem esse propósito. E nós que já servimos a Deus, deveríamos nos comportar felizes, alegres. Mas o problema é que nós perdemos a alegria de frequentar a igreja, irmãos. Por N motivos. Você já perguntou para alguém o porquê que ela não está vindo à igreja? Talvez você tenha escutado uma dessas respostas ao perguntar: por que você não está indo mais à igreja? Estou cansado. Estou passando muitas lutas. Aí eu pergunto para você: você tem passado luta? Está tudo bem na sua casa?
Tem problema nenhum para que vocês todos que estão aqui não, né? Contas estão pagas, ninguém pegando no pé de vocês, remédio nem existe na casa de vocês, ninguém toma Dofrex, Toxilax, ninguém xingou vocês essa semana, nenhum carro trancou vocês no sinal, ninguém passou na frente na sua fila. Você amanhã vai para Nova York no jatinho fretado, saindo de Cáceres. Estou muito cheio de coisas a fazer. Amanhã é folga. E a minha digníssima esposa tem tantos dias para marcar exame. Para provar o meu amor por ela, eu marco o exame na segunda-feira, logo cedo. E lá estarei eu, né? Né? Até glória a Deus saiu, ó. Menino. Lá estarei eu. Todos nós temos muita coisa a fazer, amém, irmãos? Mas as pessoas costumam dizer isso. Eu tenho outra coisa, mas tenho outra coisa para fazer. Vou estudar para a prova. Estou recebendo uma visita. Não, é porque eu preciso dedicar um tempo para minha família. Mentiroso, cara de pau, descarado. Além de não vir na casa do Senhor, ainda não bate no peito para assumir, para dizer: o problema sou eu. Usa filho, irmão que tem de crente usando filho como desculpa para não estar na casa do Senhor. Deus já lhe pegava, mãe e pai, presta atenção. Como diz os irmãos da Assembleia, pega ele, Jesus. Desculpas como se só as pessoas tivessem esses motivos. Lutas, problemas, cansaço. Não são suficientes para justificar a ausência. Não são suficientes para roubar de nós a alegria ou a certeza de que ir à casa do Senhor é motivo de alegria, irmãos. As pessoas dão muitas razões para não ir à igreja, mas nenhuma delas, ou a maioria delas eu diria, não são justas. É claro, irmãos, que existem casos e casos. Existem irmãos nossos que não podem estar aqui por limitações de saúde. É claro que a sua família é importante. Já disse isso aqui em outras vezes. A ausência na casa do Senhor, de estar na casa do Senhor por motivo de família, é digna diante de Deus. Só não use a sua família para justificar a sua preguiça, a sua mal vontade, o seu desinteresse com a casa do Senhor. Porque Deus te conhece. Eugênio Petz, falando sobre o Salmo 122, ele disse que o Salmo 122 é uma canção de uma pessoa que decide ir à igreja adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos, você vai e eu também vou. Amém, irmãos? Vamos à casa do Senhor. Mesmo para nós que frequentamos a igreja com regularidade, irmãos, às vezes nós percebemos que, embora aqui estando, não estamos como diz o salmista. Embora aqui estando, esquecemos o que diz o Salmo 100: entrai com suas portas com cânticos, nos seus atos com cânticos e com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Por isso eu dei aquela palavra. Quer fazer parte, quer se envolver nos ministérios de serviço da igreja, amém por isso. Mas tenha coração ensinável, compromisso, disposição e alegria no coração, meu irmão, para abençoar, amém? Porque se vir a casa do Senhor não pode ser peso não, para ninguém não. E nós que estamos aqui regularmente, irmãos, a gente percebe que muitas vezes a gente está aqui fazendo a chamada missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas a cabeça já foi, a cabeça está amanhã no plantão. A cabeça está amanhã na fila do Banco do Brasil, na prova, na semana de prova da Unemate. Hoje tem uma jovem pedindo oração pela semana de prova dela. Percebemos, irmãos, como no nosso desejo, quando a gente perdeu a alegria de estar na casa do Senhor, tem alguns sinais, irmãos. Encontramos desculpas, talvez citando uma dessas frases que eu citei acima. Isso é um sinal para servir de alerta para você. Estou cansado, pastor. Não é só você que está cansado. Estou passando por uma luta, pastor. Vem no culto de quarta-feira ouvir os irmãos falando aqui, você dizer: rapaz, eu era feliz e não sabia. Você já conversou com alguém que você acha que você está mal, e você vai conversar com a pessoa, e quando a pessoa conta a luta dela, você tem até vergonha de fazer o pedido de oração. Não, eu não, só tenho a agradecer.
Eu ia pedir, mas adianta, só tem a agradecer, só agradecer. Achamos que a igreja é um fardo, irmãos, que é exagerado as programações. Nossa frequência está se tornando cada vez mais irregular. Antes eu vinha, fielmente, todo domingo. Era o crente Silvio Santo. Hoje nem mais Silvio Santo. Hoje é de vez em quando. Hoje tem um grupo da ceia, né? Não, hoje é ceia, hoje eu vou. Ceia, né? Ceia, porque a ceia, né? Tomar, comer do pão, beber do cálice. Oh, Jesus. Não, irmãos. Atenta aos alertas que espiritualmente o Senhor dá para nós. Amém, irmãos? Mesmo nós que estamos regularmente, precisamos estar atentos. E uma vez estando atento, uma vez chegando aqui, irmãos, nós precisamos ter alegria nessa possibilidade de estarmos na casa do Senhor com mais frequência do que os nossos irmãos no Salmo 122, irmão. Deveríamos ficar felizes por cada oportunidade de voltar à casa do Senhor. E por que deveríamos ficar felizes e participar dos cultos da igreja, irmãos? Há uma velha e boa ilustração que conta que numa manhã de domingo, logo cedo, uma mãe bateu na porta do seu filho, se levanta, está na hora de ir para a igreja. Nossos filhos nem sofrem disso, né? Nós não temos culto de manhã. Mas aquela mãe bateu e disse, levanta. E ela ouviu com a porta fechada o grito, não vou à igreja hoje. Respondeu o filho, nem vou fazer falta, ninguém gosta de mim mesmo lá, as pessoas já nem sentem minha falta. E a mãe insiste, meu filho, você precisa ir para a igreja hoje, levanta, dá tempo, troca de roupa, nós vamos juntos. E o filho pergunta à sua mãe, mãe, me dê uma razão, uma boa razão, que me convença que eu preciso ir à igreja. E aquela mãe disse, lhe darei, filho. Na verdade, eu lhe darei duas boas razões. A primeira é que você tem 54 anos, seu sujeito. E a segunda é que você é o pastor da igreja. Os irmãos estão esperando para pregar, rapaz. Vamos embora. Nem o pastor, irmãos. Porque todos nós temos, irmãos, um dia que a gente... Mas a gente precisa entender que esse lugar é especial, irmão. Amém? A presença do Senhor é especial. A casa do Senhor é especial. É não só especial, é essencial para a minha vida. Por isso o salmista disse, alegrei-me, chegou o meu dia, chegou a minha vez, chegou a oportunidade. Sabe o que é que me conforta o coração? É saber que num dia como hoje, irmãos, e quando eu li isso em um comentário, eu fiquei tão feliz. O autor dizia, olha, o que alegra meu coração é que apesar de toda a frieza, de toda a crise, num dia como hoje, chamado domingo, há muito mais pessoas reunidas adorando a Deus do que num estádio de futebol gritando gol. Amém, irmãos? A gente não tem noção do tamanho da igreja do Senhor no mundo. E a pergunta que hoje pela manhã o irmão me lembrava é, por que é que você vai ficar de fora desse lugar? Alguém já disse, se você não gosta de ir à igreja, então desista de ir para o céu. Você não vai gostar de ir lá, porque o céu vai estar cheio de gente que frequentou a igreja. É verdade que nem todos. Não vou nem entrar nesse mérito teológico aqui hoje. Sabe, o Salmo 122, irmãos, hoje para o nosso coração é para resgatar essa expressão de contentamento, de alegria, de sentimento de pertencer. É uma canção sobre ir à igreja, mas sobre se reunir com o povo de Deus para adorar ao Senhor. É uma canção de pessoas que chegaram ao seguinte sentimento, lembra da viagem? Chegamos. Quem já fez uma viagem longa, como eu falei, quem tem criança no carro que vai feito chureco perguntando, está chegando? Está chegando? É engraçado que eu vou deixá-los expulsos para chureco, né? Nossa, né? O que é que a gente não faz para se comunicar? Mas vamos lá, está chegando? Quem é pai de criança sabe o que é isso, né?
mais 15 minutinhos, falta 150 quilômetros. Mas quando chega naquele lugar especial, naquele parque aquático, naquele hotel, na casa do vô, na casa da avó, que são essas coisas que alegram o coração de criança, né? Há um sentimento de alegria. É mais ou menos isso que passava no coração do salmista, quando eles alegrei-me quando chegaram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma mistura aqui do eu e do nosso no contexto do Salmo, o que dá a ideia dessa coletividade. Sugere que o peregrino viu, sentiu, pensou, foi vivenciado não apenas por ele, mas por aqueles que estavam com ele, amém, irmãos? A alegria de estar na casa do Senhor precisa ser algo contagiante. A alegria de decidir a casa do Senhor precisa ser algo contagiante. Lembra do convite? Muitas vezes eles não são aceitos, porque a gente convida com a tristeza no coração. Jerusalém era para o povo de Israel, o que a igreja é para o cristão hoje, irmãos. A igreja é o povo de Deus hoje, judeus e gentios reunidos num só corpo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, amém, irmãos? Fiquem de pé. E fiquem de pé significa para o grupo de louvor, corram para cá. Sabe, irmãos, mas o Salmo 122 tem algo precioso também, como teve no Salmo 23 semana passada. Você lembra da dinâmica pastoral? Da pedagogia que nós adotamos? Salmos 23, verso 1. Senhor meu pastor, nada me faltará. Esse eu conheço. E o último. Misericórdia e bondade certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A gente não conhecia tanto. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos conheciam esse texto? Levanta a mão, convertidos. Glória a Deus, aleluia. Quantos conhecem o 9? Olha para sua Bíblia. E nós já vamos cantar. Olhe para a sua Bíblia. Olha o que diz o verso 9. Olha que palavra Deus reservou para concluirmos o sermão dessa noite. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Salmo 122, verso 9 diz, irmãos: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem, amém? Por amor. Você ama a igreja? Você ama ser igreja? Significa ser parte do povo de Deus, ser Israel de Deus hoje. Você ama o povo de Deus, esse povo chato, esse povo exigente, esse povo às vezes falho. Você ama se reunir. É motivo de alegria quando as horas do domingo vão se passando e você precisa se organizar, passar a roupa, engraxar o sapato, preparar-se para vir à casa do Senhor. Então essa promessa é para você também. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei a vossa prosperidade. Buscar aqui da intenção, da ideia de esforço. Por amor à casa do Senhor, eu vou me esforçar por esse bem, amém, irmãos? Charles Spurgeon, e não Shurek, Charles Spurgeon, que eu vou terminar o sermão com cara de pastor, disse para nós: primeiro nós amamos a igreja, então trabalhamos por ela, vemos que ela é boa, então buscamos o seu bem, amém, irmãos? Primeiro eu amo a igreja local. Por amar a igreja local, eu toco, eu canto, eu chego uma hora mais cedo, eu me submeto a uma liderança, eu ofereço o meu melhor, eu busco o que é bom para ela. Se você ama a Deus, se você ama essa igreja, você ama ao Deus dessa igreja, amém, irmãos? Se você ama o Deus dessa igreja, você ama o povo dessa igreja. É esse irmãozinho que está do seu lado aí, chato, esse pastor que vos fala, porque é privilégio, irmãos, é motivo de alegria estar na casa do Senhor. Orar uns pelos outros, como diz o meio do Salmo, pedir
pedir prosperidade por nós, proteção por nós. Salmo 122 não fala só sobre Jerusalém, irmãos, fala sobre nós hoje, porque esse lugar foi um lugar construído para se adorar a Deus, amém, irmãos? Jerusalém também foi. Esse lugar foi um lugar construído para se pregar e ensinar a palavra de Deus, amém? Jerusalém também foi. Esse lugar é um lugar de conforto, de renovo espiritual, de alegria, assim como Jerusalém foi. Eu amo a tua casa, Deus. Vamos louvar ao Senhor.